Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Simone Crisóstomo, Deus abençoe. Adria e eu, Adriana, Deus abençoe, varoa. Manda um abraço pro Anderson aí, ontem eu fui lá ver o Luan, viu? Foi benção lá. Israel, Deus abençoe, seja bem-vindo. Glória a Deus. Silvana Martins, Deus abençoe. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Glória a Jesus, sejam todos bem-vindos, pessoal. Estamos iniciando a nossa live. Eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E nós vamos juntos aí, quase próximo das 20 horas, tá bom? Glória a Jesus. Anderson Miranda, Deus abençoe Anderson Miranda. Pessoal, fala pra mim de onde vocês estão nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado. Quero interagir com vocês. Nós temos aí 10 minutinhos, né, para poder interagir, para apresentar vocês. Então, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, qual é a cidade que vocês moram, qual é o estado e também, se possível, qual é a igreja. Tá bom? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Isaías José acabou de chegar. Lar da Glorinha, Deus abençoe. O Baldo Guedes, Deus abençoe. Sejam bem-vindos, cada um de vocês. O Israel está dizendo a paz do Senhor. Amém, Israel. Deus abençoe sua vida. Israel é nosso discípulo aqui da nossa igreja. Deus abençoe, varão. A virada nós estamos lá, hein? À meia-noite, na virada, nós estamos com os nossos joelhos dobrados, orando, clamando ao Senhor, pedindo que o ano de 2026 seja um grande ano, um ano de grande vitória e bênção para nós, amém? Gileade Moura, seja bem-vindo, Deus abençoe. Aira Naila, Deus abençoe. Quem mais? Pereira Jussiele, Deus abençoe. Gileade está dizendo paz, irmão. Amém, Gileade, Deus abençoe sua vida. Gileade, fala para mim de onde você está nos assistindo, qual é a cidade e qual é o estado. Amém? A Airanali está perguntando, faz live todos os dias? Não, somente segunda, quarta e sexta. Luzirete, Deus abençoe, seja bem-vinda. Quem mais? Profeta Mâncio Farias, Deus abençoe, profeta. Elaine Silva, Deus abençoe, Elaine, seja bem-vinda. Glória a Jesus. Quauai no Sertão, Avani Maria. Quem mais? Maria Lia, Deus abençoe Maria Lia. Eu tenho uma irmã que chama Maria José e o apelido dela é Lia. Deus abençoe sua vida, Maria Lia. Lucivando Matos, Deus abençoe. Pastor Wilkins Ponte, Deus abençoe. É isso mesmo, Wilkins Pontes. Quem mais aqui? O Mike Lopes, Deus abençoe. Rony Fernandes, Evanilza Nunes, Deus abençoe. Raimundo do Nascimento, Alessandra Silva, glória a Deus. Manuel Montenegro, sejam todos bem-vindos, pessoal. Estamos iniciando a nossa live. Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Vamos interagir. Estamos chegando no nosso final do ano e Deus tem nos abençoado. Querido, foi um ano aqui, ó, na batalha, segunda, quarta e sexta, um ano, tá? Trazendo uma palavra para vocês, trazendo uma ministração, orando pelas pessoas. Então, vale a pena aí, né, você ir lá e me seguir, estar juntamente comigo, porque nós não temos falhado aí não, Deus tem dado graça para nós. Raras vezes a gente faltou um dia ou outro aí por conta de algumas necessidades, mas estivemos aqui um ano ministrando a palavra do Senhor, tá bom? Deus abençoe. Bispa Eliane está dizendo, Shalom Adonai, Shalom, Deus abençoe. Bispa Eliane acaba de receber o selo, Deus abençoe, Bispa. Maria Cícera, Bianca Lima, Cida Lima, Deus abençoe. Viviane Oliveira, Alice Cordeiro da Silva, vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. Eu quero saber qual é a cidade e o estado que você reside. Aladim Júnior, Deus abençoe. Glória a Jesus.
Dayana Ferreira, a Bispa Eliane a Liane tá curtindo a live. A Bispa tá dizendo que é do Mato Grosso, olha só. Olha, Bispa, eu morei lá em Pereira Barreto a minha infância inteira e era divisa com Mato Grosso. Não sei se é o mesmo Mato Grosso seu, né? Porque foi dividido, acho que em 1974, 73, uma coisa assim, foi dividido, era um Mato Grosso só na época, né? E hoje são dois Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Então, qual que é o Mato Grosso que você mora hoje? Deus abençoe sua vida. Eu conheço ali um pouco, Selvíria, Inocência, aqueles lugares a gente conhece. Mato Grosso, Cuiabá, Deus abençoe, olha aí, Cuiabá é a capital, né? Deus abençoe. João Álvaro, acabou de chegar, Deus abençoe. Francisco Jocélio, Marina Viana, Deus abençoe. Sempre quando a gente pode, a gente vai lá para Ilha Solteira, que fica na divisa do Mato Grosso do Sul, tá? Não o Mato Grosso, né, que é onde a capital é Cuiabá, mas acho que o Mato Grosso tem outra capital, né? Ivan dos Santos, Deus abençoe. Deus abençoe, glória a Deus, olha que bênção. Tô feliz demais, pessoal. Vai interagindo comigo, vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo, e qual é a sua cidade, qual é o seu estado. E, se possível, fala também o nome da sua igreja, se você já é crente, se você está servindo a Deus, se você está desviado, fala para mim. Se você está paralisado, fala aí, porque nós estamos aqui para te ajudar a novamente engajar na fé. Micaela Shop, Deus abençoe. Sandra Ferreira Batista, Sebastiana, acabou de chegar, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Ficaria mais feliz ainda se você que não é inscrito fosse lá e se inscrevesse no meu canal e me ajudasse a aumentar aí a potência da nossa base para que possamos alcançar muito mais longe, mais pessoas, tá bom? Deus Amar Santos, Deus abençoe. Micaela Shop, Deus abençoe. Tem aqui Ivandro Santos, Deus abençoe. Marcelo Santo e Sebastiana acabaram de chegar. Micaela Shop, Deus abençoe sua vida. Glória a Jesus. André Batista, seja bem-vindo, todos vocês. Que Deus possa falar poderosamente no teu coração nessa noite. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Nós estamos meditando, querido, numa série chamado A Salvação de Deus é para Todos. E cada dia nós temos uma série, tem um tema específico para aquele dia, baseado nesse tema central, que é a salvação de Deus para todos. E hoje nós vamos falar sobre a salvação de Deus traz uma nova identidade. A salvação de Deus traz uma nova identidade. Todos aqueles que são salvos recebem da parte de Deus uma nova identidade. E é tão poderosa essa identidade que a Bíblia diz que quando nós chegarmos na glória, nós receberemos uma pedrinha branca. E nessa pedrinha branca terá um outro nome, um novo nome, um nome que ninguém conhece. É um nome reservado, especial para nós, porque nós agora temos uma nova identidade. Nós não somos mais... Muitos cristãos, antes de aceitar Jesus, ele era chamado de maconheiro, era chamado de beberrão, era chamado de ladrão, de prostituto, disso, daquilo. Agora aceitou Jesus, recebeu a identidade de servo de Deus, de filho de Deus, de anjo do Senhor. Enfim, são os nomes que estão aí na nossa nova identidade, porque nós não somos qualquer um, nós somos filhos do Altíssimo. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite com vocês, tá? Então a salvação de Deus, ela rompe a antiga identidade, ela quebra aqueles paradigmas antigos, aqueles modelos antigos, tá? Em Romanos 6,17 diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Então no passado, nós obedecíamos ao pecado. No passado, o pecado era o nosso Senhor. E era por isso que esses nomes que eu acabei de citar agora era muito usado, né? Olha, aquela pessoa é um grande mentiroso. Olha, aquela pessoa lá, ele é isso, aquilo. Era esses os nomes que eram usados. Mas aceitou Jesus. A partir do momento que aceitou Jesus, recebe um novo nome agora, uma nova identidade. Porque agora nós recebemos de coração a doutrina que fostes entregue. Quer dizer, aquilo que Deus trouxe através do seu Espírito, por meio da sua palavra, nós recebemos isso. E a partir dessa nova identidade que nós temos agora, nós temos uma nova forma de agir em relação às pessoas. Amém? E isso é importante. Então a salvação de Deus traz uma nova identidade. Em Cristo há uma nova realidade espiritual. Existe uma matéria no seminário que nós estudamos há muitos anos atrás,
que chamava a realidade da nova criação. E a gente precisa entender isso, porque muitas vezes o cristão aceita Jesus, recebe a Cristo, mas não consegue se desvencilhar do seu passado, não consegue deixar o velho homem. E nós precisamos entender que assim que nós aceitamos a Jesus, assim que nós recebemos a salvação de Deus, nós recebemos agora uma nova realidade espiritual, tá? Efésios 2:1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então nós estávamos mortos em ofensas e pecado, mas Deus foi lá com a sua salvação poderosa, dada por meio do sangue derramado na cruz, e nos deu vida novamente. Nos deu vida de novo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Nós já estávamos mortos em ofensas e pecado. Nós já estávamos destituídos da glória de Deus. Nós já estávamos separados de Deus. Mas através do sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário, o sangue dele derramado nos deu vida. Por isso que quando a gente participa da Santa Ceia, nós temos ali o suco de uva ou o vinho como símbolo do seu sangue. Porque Deus nos deu vida, e aquele símbolo ali é a nossa unidade com Ele, a nossa comunhão com os céus. Nós somos trazidos de volta para o reino da luz, tá? E isso é uma nova identidade que Deus nos dá. Em Cristo nos tornamos filhos de Deus. A adoção é parte da salvação. João 1:12 diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então nós fomos, a partir do momento em que recebemos a salvação de Deus por meio de Cristo, nós fomos trazidos de volta para a família de Deus. Nós fomos adotados por Deus. Nós éramos filhos bastardos, nós éramos filhos sem pai, né? E se fizesse mentiroso, né, se nós agíssemos da mentira, porque existem muitas pessoas que mesmo não sendo cristãs, mas são pessoas éticas, são pessoas que têm um alto nível de moralidade, entendeu? Não é só porque a pessoa é cristã, não. A pessoa, às vezes, sem ser cristã, ela tem, porque ela aprendeu isso de casa, ela aprendeu educação, ela recebeu no berço. Mas a verdade é que muitos de nós vivíamos uma vida totalmente fora da palavra de Deus. Totalmente fora mesmo. Tá entendendo? Mas a Bíblia diz que Deus nos adotou. O que Ele fez? Ele nos tomou como filho. Através de Cristo, Ele nos tomou como filho, e por meio de Cristo, Ele começou a nos ensinar, a discipular-nos, para que nós pudéssemos, então, compreender o plano de Deus, o plano de salvação, o plano de trazer, de resgatar você da sua vã maneira de viver. Está entendendo? Então, a salvação de Deus traz uma nova identidade. Então, a adoção é parte da salvação. Por isso que nessa noite, amado, tome posse dessas verdades bíblicas. Sei que muitas vezes as igrejas não têm se preocupado em tratar desses temas tão importantes para firmar as pessoas em Deus. Porque, querendo ou não, hoje, as pessoas estão buscando muito coisas terrenas, muitas coisas passageiras. E aí, por conta disso, quando elas têm uma frustração por conta de relacionamento, elas deixam o Senhor, como se Deus tivesse culpa do pastor que errou, do irmão que fez coisa errada ali, tá entendendo? Nós precisamos ir mais profundo. Olha a Elizabeth aí, Deus abençoe, Beth, Deus abençoe. Paz, pastor Marcos. Glória a Deus, Deus abençoe, Betinha. A Beth é uma das pessoas que aceitou Jesus junto com a gente lá em 1980 e acho que 88, uma coisa assim. Tá aí agora a Betinha aqui com a gente hoje. Deus abençoe, Beth, esposa do irmão Oswaldo, que Deus já recolheu, já está no Senhor. E eu louvo a Deus pela sua vida, viu, Beth? Louvado seja o nome do Senhor, você está aqui com a gente. Deus abençoe, viu? Então, uma nova identidade. Eu sei que muitas vezes as igrejas não têm se preocupado em ministrar um assunto tão importante, tão profundo quanto esse. Mas são essas verdades que fazem a gente firmar no Evangelho. Porque quando vem a crise, quando vem a dor, quando vem a luta, quando vem a guerra, nós precisamos entender em quem nós estamos firmados. Nós estamos firmados na rocha, que é Cristo, ou nós estamos firmados apenas nos relacionamentos humanos? Entendeu? Porque os relacionamentos, eles vêm e vão. Eles vêm e vão. Mas Cristo fica. Cristo está conosco sempre. Então nós precisamos voltar até essa compreensão. Amém? O Senhor nos adotou. O Senhor nos fez filho através do sangue dele derramado. Isso vem através da salvação. Quando eu recebo a salvação, eu recebo esse documento de adoção,
de ser trazido novamente agora para a casa do pai. Mais ou menos igual aquela história do Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, Davi tinha uma aliança com Jonatas, e quando a família dele praticamente toda foi morta, a ama tentando correr com ele no dia da guerra, ele caiu, machucou os pés, e ele estava habitando numa cidade chamada Lodebar, uma cidade muito fraca, uma cidade, as pessoas passavam muita necessidade, mas de repente o rei Davi lembrou da aliança que tinha com Jonatas e perguntou se ainda havia alguém da casa dele vivo. E aí chegou a notícia de que havia sim esse jovem, Mefibosete, que estava lá em Lodebar. E então Davi mandou trazê-lo e colocou ele na mesa. É essa a ideia, é fazer ser filho, adotar como filho, trazer para a mesa. É isso que Deus quer fazer comigo e contigo todos os dias, por meio do sangue de Jesus, por conta da aliança que ele fez conosco, através da salvação, quando nós a recebemos. A nova identidade é confirmada pelo Espírito, Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo, ele vai chegar em nós e vai dizer, olha, você é filho de Deus. Ele vai dizer isso no teu espírito, porque é uma convicção espiritual. Eu nunca vi Deus, você nunca viu Deus, mas nós vimos a palavra, e a palavra trazida pelo Espírito faz com que nós compreendamos essas verdades, porque está no nosso espírito. Amém? William Ribeiro, Deus abençoe. Thalisson, Deus abençoe. Presbítero Aparecido, Deus abençoe. Kaique André Oliveira está dizendo quando vai dar live, segunda, quarta e sexta. Mara Silva, Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Então, o que nós estamos meditando hoje, a salvação de Deus traz uma nova identidade. Quer dizer, nós não somos mais qualquer pessoa. Todo cristão, todo aquele que aceita Jesus não é qualquer pessoa. Agora é filho de Deus, agora é servo do Altíssimo, agora é discípulo do Senhor Jesus. Tá? Tem um novo nome no céu, guardado para aquele grande dia. E nós precisamos valorizar isso, precisamos reconhecer isso, precisamos acreditar nisso e viver por meio disso. Qualquer outra coisa que nos incentiva a viver nesse mundo, nós estamos correndo risco. Porque todas as outras coisas podem falhar. Mas as coisas que Deus disse através de Cristo para nós, essas não vão falhar nunca. E nós precisamos estar firmados nessas verdades. Amém? Você não é qualquer pessoa, você é nova criatura. Você agora é adotado, agora você é filho de Deus, agora você tem um nome escrito no livro. Amém, Jesus? A nova identidade concede acesso a Deus. Temos acesso ao Pai. Aqui, queridos, aqui fecha tudo. Por quê? Porque o homem natural, o homem que vive em pecado, a Bíblia diz que Deus vira o rosto para ele. A Bíblia diz que Deus, ele não comunga com o pecador. Tá? Existem dois tipos de pecador. Existe o pecador que reconhece o pecado e pede perdão. Esse é o pecador redimido pelo sangue de Jesus. E existe o pecador que peca, mas ele não se arrepende. Ele acumula pecado sobre pecado. Pai do Senhor, Silvia, Deus abençoe a sua vida. Então esse tipo de pecador é o que não conhece a salvação. É o que não conhece Jesus. Nós não. Nós conhecemos a Cristo. Nós sabemos quem Ele é. Então, quando nós pecamos, o que a gente faz? A gente corre debaixo do sangue. Tá bom? E a partir dali, nós somos perdoados. E a partir dali, nós temos acesso ao Pai. A qualquer hora. Quando confessamos nosso pecado. Quando pedimos perdão dos nossos erros. Por isso que há uma diferença muito grande. Há uma nova identidade. É como se você olhasse para a sua pessoa espiritual, para o seu homem espiritual, e entendesse que você tem um documento, um RG espiritual, com um nome diferente, dizendo que a tua filiação não é mais esse Pai terreno, é o Pai celestial. É a Ele que você pertence. Amém, Jesus? Efésios 2,18 diz, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, a morte de Jesus na cruz do Calvário nos deu essa nova identidade, e essa identidade nos confere o direito de acessar Deus, de falar e Deus ouvir, de Deus falar e você ouvir. Olha que coisa linda, gente. Olha que privilégio. Olha que situação maravilhosa que nós estamos. E muitas vezes nós estamos reclamando, chorando porque não temos uma casa melhor, porque não temos um carro melhor, porque nós não temos um dinheiro na conta, porque está chegando o final do ano e eu não tenho isso, não tenho aquilo. A gente reclama tanto. Tá? A gente reclama por aquilo que a gente não tem, mas esquece de glorificar Deus por aquilo que nós já temos. Você já tem um nome escrito no livro da vida. Você já tem um nome diferenciado que vai ser dado para você no céu quando você chegar, que é um nome que ninguém sabe ainda.
É o nome da família, da nova família que nós pertencemos, a família de Deus. Amém, Jesus? E essa salvação que nos deu essa nova identidade nos dá acesso a Deus todo momento que nós quisermos. Você pode falar com Deus a hora que você quiser, né? Alguns querem falar na madrugada, fala com Deus na madrugada. Outros querem falar com Deus durante o dia, fala com Deus durante o dia. Deus sempre estará acessível àqueles que têm identidade nova, àqueles que receberam a salvação por meio de Cristo. Agora, aqueles que não receberam a salvação, Deus vira o rosto. Aqueles que não receberam a salvação, Deus não ouve a oração dele. Está entendendo? Mas aquele que aceitou a Jesus, que reconhece a Jesus, Deus ouve a oração dessa pessoa. Então, nessa noite, toma posse dessas verdades. Toma posse dessas verdades. Porque é isso que Deus mandou dizer para você nessa série que nós estamos trabalhando sobre a salvação de Deus é para todos. Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Porém, se a pessoa não recebe a salvação, aí ela não tem acesso ao Pai. A porta de entrada para falar com Deus é Jesus. E é por isso que Jesus diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagens. Não há como você chegar a Deus se não for por meio de Jesus. Por isso é que precisamos entender isso nessa noite. A salvação é de graça. Foi dada por meio de Cristo na cruz do Calvário. Quem recebe, acessa ao Pai. Quem não recebe, o Pai vira o rosto. O Pai não fala com quem não recebe a Cristo. Aqui não é questão de religião. Aqui não é questão de igreja. Aqui é questão de verdades. É questão daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez. E quando nós entendemos isso, as coisas mudam. Tá bom? O salvo, ele não vive mais distante de Deus. Hebreus 4,16. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Todo o sumo sacerdote, quando ele ia entrar no Santo do Santo, ele tinha que fazer um monte de ritual antes, para que ele pudesse estar pronto para entrar. Porque se não tivesse pronto, ele poderia correr o risco de morrer lá dentro. Está entendendo? E aqui a Bíblia está dizendo para mim e para você que temos o acesso. O acesso foi liberado. A porta foi aberta. O véu foi rasgado. Entendeu? Nós temos acesso direto ao Pai. Então, o escritor de Hebreus diz, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono. Então, nós precisamos ter confiança. Confiança em quem? Nas suas obras? No seu jejum? Não. Confiança naquilo que Jesus fez. Confiança no sacrifício expiatório. Confiança no sangue que foi derramado. É aquilo que nos dá proteção de chegar diante de Deus e ser reconhecido como filho. Por isso, nessa noite, tome posse dessas verdades. Porque essas verdades vai te manter crente e cristão sempre. Independente das crises, das dores, das dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo, nós não arredaremos o pé de uma posição tão nobre dessa que foi nos dada. De termos acesso ao Pai todo o tempo, todo momento que nós quisermos. Então, nessa noite, tome posse disso. A nova identidade, ela rompe o passado. Muitas pessoas não têm tido condição de sair das coisas ruins que eles faziam. Bebida, drogas, prostituição, mentira, engano. Está entendendo? Mas por que não estão saindo? Não estão saindo, querido, porque não assume a nova identidade. Nós precisamos assumir a nova identidade. Porque a nova identidade, uma vez assumida, ela rompe com a identidade passada. Nós deixamos de agir como agíamos. Nós deixamos de fazer o que fazíamos. Nós paramos com as coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque nós somos uma nova criatura. Nós temos uma nova documentação agora espiritual. Nós somos reconhecidos num outro nível agora nos céus. Uma pessoa cristã de verdade, se no passado ela fazia muitas coisas ruins, aonde ela chega, as pessoas olham e dizem, puxa, eu conheço essa pessoa. Essa pessoa era terrível. Essa pessoa, quando ela não era crente, meu Deus do céu, não dava nem para conversar, eu dava até medo dela. Mas hoje não, hoje ela é amável, hoje ela é uma pessoa compreensível, hoje ela é uma pessoa boa, porque hoje ela é crente. O mundo, ele reconhece isso em nós, quando nós, de fato, mudamos. Por isso que nessa noite, a nova identidade, ela rompe com o passado. Quem nasceu de novo, quem aceitou Jesus de verdade, é uma nova criatura e não aceita mais viver a coisa velha. Ah, mas a tentação vai vir? Claro que vai vir. O pecado vai bater na porta? Vai. O diabo vai voltar a trazer aqueles mesmos desejos do passado? Vai. A carne vai se lembrar daqueles pecados? Vai.
Porém, a pessoa já rompe, ela já rompeu, ela diz, eu não quero isso mais para minha vida. Eu não aceito isso mais na minha vida. Então a nova identidade, ela rompe com o passado. O passado, ele não define mais a sua caminhada, não define mais a sua alegria, não define mais as suas decisões, tá? Não define mais nada na sua vida. Por quê? Porque a nova identidade agora é que determina como é que você vai agir. Olha o que Deus diz em Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. É isso que Deus está dizendo para mim, para você, para todos aqueles que têm uma identidade. Deus está dizendo, eu vou fazer algo novo na sua vida. Eu vou fazer algo novo na sua mente, no seu coração, na sua história. Eu vou fazer algo novo nas suas ações. Eu vou me manifestar através de você. E para isso é necessário você entender que o passado passou, ficou para trás. Ele não define mais nada. Tem pessoas que quando ela está numa demanda, numa crise, numa discussão com alguém, ela disse assim, se eu não fosse crente. Como se isso fosse um mérito. Isso não é mérito. Na verdade, isso é uma guerra espiritual entre a carne e o espírito. E a pessoa tem que reconhecer que isso não serve mais para ela. Que Deus não chamou mais para você brigar, para você revidar, para você vingar. Não, Deus chamou cada um de nós agora para agir na palavra. Amém, Jesus? Quero agradecer a Deus pela vida da Fatinha, do Mateus, do pastor Edson, da Derli Galvão, do Williams Ribeiro. Deus abençoe sua vida. O Francisco também está dizendo assim, eu amo. Amém. Que Deus abençoe grandemente sua vida, Francisco. Porque essa palavra é algo para mudar de fato a nossa vida. Amém, Jesus? Deus escreve uma nova história. Salmo 40, versículo 2 e 3 diz, o Davi diz, tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo. O que é isso? É uma pessoa que vive em pecado. Uma pessoa que vive em pecado, ela está num lugar horrível. Ela está num charco de lodo, ela está num lugar escorregadio. Um lugar que ela não tem consistência, que ela não tem permanência, que ela não sabe o que quer. Está entendendo? Mas ele diz, mas ele me tirou, mas ele colocou meus pés sobre a rocha, e ele colocou nos meus lábios um novo cântico. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos tirados do lamaçal do pecado e somos edificados sobre a rocha eterna. E Deus coloca um cântico novo no nosso coração. Todos aqueles que são crentes de verdade têm um cântico de louvor e agradecimento a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Então, amado, isso faz parte da nossa nova identidade, porque a salvação traz isso. O crente verdadeiro, ele glorifica a Deus, porque ele olha para trás e ele vê de onde foi que Deus o tirou. Deus te tirou de um lugar horrível, de um charco de lodo. Deus te tirou você de um lamaçal de pecado e colocou você sobre uma rocha que ela não vacila, uma rocha que ela está ali sólida, que é Jesus. Então tome posse nessa noite dessa palavra e não arreda o pé dessa identidade. Não abra mão do caráter cristão. Não abra mão da presença de Deus. Não troque Jesus por nada nesse mundo. Não abra mão por um momento de prazer. Tá entendendo? Por mais prazeroso que seja para a tua vida. Se aquilo é pecado, não troque pela presença do Senhor. Amém? A nova identidade é de santidade. Nós somos chamados para viver separados do pecado. Quando nós aceitamos a Jesus como Cristo determina, nós recebemos a nova identidade, um novo nome, nos tornamos nova criatura para viver num novo ambiente. Para quebrarmos os modelos antigos e andar agora no modelo divino, no molde de Deus. É por isso que a Bíblia fala em Romanos que nós não devemos conformar com esse mundo. O que é isso? É não tomar a forma do mundo, mas é tomar a forma de Cristo, como Ele é, como Ele pensa, como Ele faz, em todas as situações da nossa vida. Então nós somos chamados para viver separado do pecado. 1 Pedro 1,15-16 diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Deus está dizendo para mim e para você, eu te chamei para você ser santo. Eu te dei um novo nome para você ser santo. Eu te dei uma nova identidade para você expressar o reino de Deus na terra. Porque eu sou santo, diz o Senhor.
O Espírito Santo, ele molda o caráter. Gálatas 5, 22 até o 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Paz do Senhor, Solange, Deus abençoe sua vida. Gilmar acabou de chegar, Deus abençoe. Ediane, Deus abençoe. Elizabeth também está aqui com a gente. Então, o Espírito Santo, ele molda o caráter. A partir do momento que nós vimos para Cristo, nós agora recebemos uma nova identidade, recebemos agora a adoção de filhos, mas também recebemos um molde para vivermos, um modelo celestial. E esse modelo é imprimido pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E aí a Bíblia diz: contra essas coisas não há lei. Luiz Camargo, Deus abençoe. Louvado é o Senhor pela sua vida. Então é importante nessa noite nós entendermos que o Senhor Jesus te chamou para ter uma nova identidade, para ser salvo em Cristo e para viver uma nova vida e ser uma nova criatura. A nova identidade é de embaixadores de Cristo. Representamos Cristo no mundo. 2 Coríntios 5,20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Nós somos embaixadores, nós trazemos o céu para a terra através da palavra de Deus. O que eu estou falando para você aqui, eu estou sendo usado por Deus como embaixador dos céus, mostrando as qualidades, as garantias, as coisas boas que Deus fez em nossas vidas. Então nós somos embaixadores, esse é o nosso papel. Nós somos chamados para ser ministros do Evangelho, ou então serviçais de Deus, ou servos do Senhor, para levar a sua palavra e como embaixadores mostrar toda a grandeza do reino de Deus por meio da sua palavra. E tudo isso é pela fé. Eu ainda não cheguei lá no céu, não sei como é que é, mas a Bíblia diz que é assim. Então se a Bíblia diz que é assim, eu creio profundamente que é assim. Por isso que nessa noite nós temos o papel de sermos nova criatura, temos uma nova identidade e mostrar para as pessoas como vai ser na glória, como vai ser o céu de Deus. Já recebendo uma vida na presença de Deus aqui. Quem vive na presença de Deus aqui já tem um vislumbre do que vai ser lá. Está entendendo? Quem vive com Jesus aqui, se entrega para Ele completamente agora, nesse momento, ele já vai ter uma noção de como vai ser lá. Porque se aqui, com todo o poder da carne que nós temos, a carne que está em pecado e que almeja o pecado, com toda essa relutância, essa guerra interna entre espírito e carne, mas quando nós nos propomos a viver no espírito, a gente já tem algo maravilhoso, né? Aqui nesse mundo, com essa guerra entre Satanás, entre o bem e o mal, nós já temos um vislumbre das grandezas do reino. Imagine como vai ser lá quando nós estivermos com nossos corpos glorificados, imortais, sem o diabo. Imagine como é que vai ser na glória. Então esse é o papel do embaixador. É mostrar essas coisas para cada um de nós, para que nós venhamos nos alinhar cada vez mais com Cristo e entender que vale a pena pagar o preço. Assim como Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, eu e você precisamos pagar o preço também crucificando a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos e permitindo que a forma de Deus, por meio do seu Espírito, imprima em nós os seus frutos, a sua vontade, para que nós venhamos viver uma nova história. Amém? O salvo, ele carrega a mensagem da reconciliação. Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então nós temos uma tarefa. O cristão verdadeiro tem uma tarefa de suma importância: iluminar as trevas, salgar, trazer o sabor nas relações humanas que estão tão desgastadas por conta do pecado. É tanta mentira, é tanta traição, é tanto engano, mas quando nós temos a Cristo, nós temos o poder de melhorar as relações, de melhorar os ambientes por meio das verdades celestiais. Então, nessa noite, o salvo carrega essa mensagem de reconciliação por conta da nova natureza que está nele, por conta da nova forma de Deus que está formando nele um caráter novo. A nova identidade é a identidade de vitória. Deus, ele nos deu uma nova identidade. A salvação de Deus nos deu uma nova identidade. E essa identidade é uma identidade de vitória. A Bíblia diz em Romanos 8,37 que
em todas as coisas. Nós somos mais do que vencedores. Em todas as coisas. Então não há nenhuma situação nesse mundo em que nós seremos perdedores. Algumas pessoas podem olhar e dizer assim, mas os mártires, aqueles homens que defenderam a Cristo com um dente, e eles foram levados à arena, e eles foram levados ali muitas vezes para ser enforcados, para perder a cabeça, né? Esses homens, todas essas pessoas que morreram, eles então perderam porque eles não conquistaram aquilo que eles almejavam. Quem disse que eles perderam? Quem disse? A Bíblia, ela é tão linda que antes dela ser escrita, ela fez uma galeria, tá? E nessa galeria ela relacionou todos aqueles homens até aquele momento. Homens que não negaram a fé, homens que ficaram firmes na promessa, homens que pagaram o preço de caminhar com Deus. E todos eles foram registrados ali naquele livro de Hebreus, dizendo tudo os feitos deles e o que eles receberam por ter ficado na presença do Senhor, mesmo depois de ter morrido. E não é diferente conosco, tá? Então todos os que morreram por Cristo, esses daí, querido, são mártires reconhecidos por Deus e já chega no céu com festa, tá entendendo? Com entrada triunfal. Então nessa noite, não despreze isso. Não despreze isso, porque Paulo disse, nós aguardarmos a Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Cristo é maravilhoso, é muito bom estar vivendo com Cristo, mas se fosse viver com Cristo só aqui, nós seríamos como qualquer outro homem. Não, Deus tem promessa maior ainda, de nos levar para estar juntamente com Ele para sempre. Então, tome posse dessas verdades. Tome posse dessas verdades, não fica triste, com o seu coração amargurado por causa da sua, porque as coisas vão acontecer mesmo. Coisas ruins. A irmã Beth, que está aqui agora mesmo, ela perdeu a irmã dela 6 dias atrás. Eu fiquei sabendo aqui, tá? Não fique triste, por quê? Porque um dia ela vai encontrar novamente com essa irmã dela lá na glória. É assim que vai acontecer, porque está registrado na palavra de Deus. E nós precisamos crer profundamente nessas verdades. Amém? Deus nos dá força para vencer o mal. 1 João 4,4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essas guerras que nós estamos enfrentando, a vitória já foi dada na cruz. Nada vai poder impedir a bênção de Deus. Tome postura nessa identidade de vitorioso. A nova identidade vem com autoridade. A autoridade espiritual é um direito do salvo. Só os salvos têm autoridade sobre os demônios, sobre a sua carne, sobre os pecados. Está entendendo? Sobre a maldade. Somente os salvos. Quem não é salvo não tem essa autoridade. Lucas 10,19, Jesus diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Quem é salvo pisa serpentes. Quem é salvo pisa escorpiões. Aqui não é no sentido literal, aqui é no sentido espiritual. São os demônios, aqueles que tentam roubar a sua fé, tentam atrapalhar o plano de Deus na sua vida e da sua família. Amém, Jesus? Porque nós somos salvos, nós temos a autoridade dos céus. Deus nos conferiu a autoridade dos céus. O salvo, ele vive revestido de armadura de Deus, Efésios 6,13. Porque, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então, em Efésios 6,13 fala sobre a armadura de Deus e os salvos têm essa armadura. Mas eu não consigo ver. É espiritual, querido. Quando a gente entra numa demanda, numa guerra com os espíritos malignos, a gente vê o valor de todas essas atribuições de Cristo sobre nós. Antes de você ser testado numa dessas batalhas espirituais, você pode até achar que você não é nada, que não é ninguém. Mas quando você é colocado à prova e você precisa expulsar um demônio, aí você vai ver quem é você diante do Senhor. A primeira vez que eu expulsei um demônio, eu tinha praticamente 19 para 20 anos. E eu fiquei assim, abobalhado de ver. Entendeu? Como é que pode um demônio agindo do jeito que ele estava? E eu cheguei e falei, em nome de Jesus, eu te repreendo, o demônio saiu. Eu olhei aqui e falei, como assim? Eu mesmo fiquei pensando, meu Deus, que autoridade é essa que Deus deu para nós? Então, você não é qualquer um, não. Você não é qualquer um. Amém, Jesus? Então você está revestido da armadura de Deus. Toma posse disso. Levante-se nessa autoridade.
Não se abata, não deixe o inimigo te enganar. Uma das grandes fortalezas do diabo é a nossa mente. Se ele colocar na tua mente que você é um fracassado, você vai ser um fracassado. Se ele colocar na tua mente que você não pode, você nunca vai poder. Mas se você se levantar na autoridade de Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade de Deus, eu vou conquistar, você vai e conquista. É assim que funciona o reino. O reino de Deus é movido por fé. Se você crer, verás a glória de Deus, diz a Bíblia. Então toma posse. Não aceite nada diferente disso. Amém, Jesus? A nova identidade vem com um propósito. Deus tem uma missão para cada filho. Deus tem uma missão a nível ou em nível, né? Seria correto? Em nível coletivo, quer dizer, todo o povo dele. Deus tem uma missão para o coletivo, para todo o seu povo, que estão em igreja diferente, placas diferentes. Mas Deus tem um propósito coletivo para esse povo. Mas Deus também tem um propósito específico para cada um de nós. Tá? Ele tem uma missão específica. Efésios 2,10 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Isso quer dizer o quê? Que Deus quer usar a sua vida. Deus quer te usar no poder, na unção do Espírito. Deus quer te usar para arrancar as pessoas das trevas e trazer para a luz. Deus quer te usar para trazer a palavra do reino, a salvação eterna para as pessoas. Só que Ele só vai fazer isso para aqueles que têm uma nova identidade. Para aqueles que foram chamados para a salvação. Sem salvação, querido, não tem como. A salvação de Deus é a porta de entrada para todos esses benefícios, esses milagres, essas maravilhas de Deus chegar até nós. Por isso que Jesus diz, eu sou a porta. Se nós não passarmos por Jesus, nada disso é acessado. Nada disso nós teremos direito. Tem que receber Jesus como Salvador. Tem que passar pela porta. Jesus diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Tudo que Deus vai fazer na tua vida vai ser depois que você receber Jesus. Antes de você receber Jesus, Deus está com o rosto virado para você. Essa é a verdade bíblica. O chamado para frutificar, João 15,16. Não me escolhestes a mim, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e designei, para que vades e deis frutos. E dei uma ordem expressa, é para vocês frutificarem. É para vocês serem crentes de verdade. Nada de ficar brincando de igreja. Nada de ficar brincando de crente. O diabo não brinca de ser diabo. Os demônios não brincam de ser demônios. Eles atuam terrivelmente, destroem terrivelmente. Mas o cristão insiste em continuar brincando de crente. E aí se torna crente menino, melindroso, não pode falar nada, que tudo ele para, tudo ele deixa, como se, tá entendendo? O mais importante aqui é agradar homens. Não, nós não estamos aqui para agradar homens. Nós vamos agradar a Deus. E se nós agradarmos a Deus, nós agradaremos todos aqueles homens que são de Deus. Porque quem é de Deus, reconhece a obra de Deus. Entende o chamado de Deus. E ama aqueles que são de Deus. Agora, quem são do demônio, quem é do diabo, eles odeiam os homens de Deus. E eles vão tentar, de todas as formas, frustrar os planos e os projetos dos homens de Deus. Mas não vão conseguir, porque mais é o que está conosco do que os que estão com eles, diz a Bíblia. Amém? Só precisamos tomar posse dessa nova identidade e sermos cristãos de verdade. A nova identidade é eterna. A salvação garante uma herança celestial. 1 Pedro 1,4 diz, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então nós temos uma herança. Meu Deus, nós temos uma herança. Hoje as pessoas estão brigando pelas heranças terrenas. Quando uma pessoa morre e deixa uma herança, dá uma divisão na família. Existem pessoas da família matando pessoas da família para poder tomar a herança dos outros. Isso é o que está acontecendo no mundo. Mas nós temos uma herança incorruptível, diz a Bíblia. Incontaminável, celestial, que não pode murchar, que ninguém vai roubar, ninguém vai tirar, ninguém vai tomar lá nos céus. Mas isso só é dado para aqueles que foram salvos, para aqueles que receberam a salvação e permaneceram nela. Porque muitas pessoas recebem a salvação, mas negligenciam a chamada, negligenciam a caminhada, simplesmente faz quando dá, quando pode, de qualquer jeito. Não, Deus não nos chamou para fazer as coisas de qualquer jeito. Deus nos chamou para reconhecermos o privilégio
de podermos estar na sua presença. Amém, Jesus? Então temos uma herança. Somente os que têm uma nova identidade têm uma herança. Naquele dia, Deus vai olhar e dizer: vinde bendito do meu Pai, entrai no gozo do vosso Senhor. E ele vai falar para alguns: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. E aí vai descrever a razão pela qual ele desconhece essa pessoa. Mas nessa noite, é noite de nós entrarmos e entendermos que nós não podemos brincar com essa salvação que Deus nos deu, porque é uma nova identidade. Como é que as pessoas te veem? Como as pessoas falam de você? Como o mundo te vê? Ah, mas para mim tanto faz o que as pessoas dizem. Não, de jeito nenhum. A Bíblia diz que os homens vos considerem como ministro de Cristo. Nós somos ministros do Evangelho. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para viver o Evangelho de maneira sóbria, para que a nossa maneira de viver leve o Evangelho para outras pessoas sem palavras. Amém, Jesus? Porque quando a gente tem que forçar alguma coisa para alguém, é porque nós não estamos convencendo com a nossa vida. O nome do salvo está escrito no livro da vida. Apocalipse 3:5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Querido, isso vai acontecer muito em breve. Muito em breve. Nós estamos aí muito próximo da volta de Jesus. E nós não podemos vacilar com a nossa salvação. E o tema de hoje, a salvação de Deus traz uma nova identidade. Eu quero orar por você nessa noite, para que você valorize essa identidade. Porque se você já recebeu Jesus, com certeza você já recebeu essa nova identidade. Tá? Então você só precisa focar a sua vida nela e não vacilar. Não vacile. Cuida do que tem, para que ninguém roube a tua coroa, diz a Bíblia. Porque Satanás ele está, entendeu, tentando destruir as vidas. Mas se você estiver focado na salvação que Deus te deu, Satanás não poderá atrapalhar nem impedir a obra do Senhor na sua vida. Amém, Jesus? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Quero chamar a sua atenção, você que é do TikTok, do Kawaii. Nós temos agora também o Facebook, o YouTube, Instagram, onde nós estamos chegando ali também com esses cortes que nós fazemos. E se você sentiu tocado no seu coração depois de ouvir essa palavra em nos ajudar na obra de Deus e quer entregar um dízimo, uma oferta, uma primícia, um voto, enfim, aquilo que Deus pôs no seu coração, você que é do TikTok, entre em contato comigo no privado e diga assim: pastor, eu quero dar uma oferta. E aí eu vou mandar para você o Pix da nossa igreja e você vai fazer então uma oferta e depois estarei orando por você. Porém, os irmãos do Kawaii já tem o Pix aí em todos os vídeos abaixo. Então você pode, se você quiser realmente fazer uma oferta, entregar uma oferta, você procura aí o vídeos abaixo, você vai ver o Pix da nossa igreja e você vai poder nos auxiliar nessa obra. Eu quero dizer para você que a obra de Deus ela carece muito de ajuda. A obra de Deus carece muito, né? Hoje, com todas essas coisas erradas que têm acontecido, a igreja tem padecido muito nessa área financeira. Então você pode sim nos ajudar a fazer com que a obra não seja tão penosa, seja um pouco mais leve para quem está ali na frente, na liderança. Ajudando como? Dizimando, ofertando, primiciando e nos levando aí a ter uma carga mais leve. Amém, Jesus? E nós vamos orar por você. E como, além da sementeira que diz a Bíblia, você vai, com certeza, através dessa oferta, você vai ser abençoado. Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai abrir grandes portas para você por meio desse voto, por meio dessa oferta que você fizer. Amém, Jesus? Do mais, querido, se você não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve. Tá? Nós temos também um trabalho que nós realizamos agora, chamado Comunidade Evangélica Cristo Esperança Virtual. Através desse canal que eu abri aqui no WhatsApp, nós temos um canal direto para mim falar com você, para mim orar por você, para mim orar pela sua família, para mim te ensinar a palavra de Deus, te ajudar em alguma dúvida que você tiver. Então, se porventura você sentiu tocado, pastor, eu não quero pessoas de igrejas nesse grupo, eu quero pessoas desviadas, pessoas que estão paradas na fé, pessoas que estão desistindo da fé. São essas pessoas que eu quero. Por quê? Porque eu quero te ajudar a levantar, eu quero te ajudar a caminhar com o Senhor, tirando as suas dúvidas, ensinando a palavra, orando por você, enfim, sendo o seu pastor. O pastor Marcos é um pastor que está dirigindo aí a minha vida, me ajudando aí na caminhada cristã. É essa a expressão
que eu quero que você tenha a partir do momento em que você tomar a decisão de participar dessa comunidade virtual. Amém, Jesus? E assim nós estaremos sempre juntos aí, interagindo e fazendo esse trabalho. Amém? Deus falou no seu coração nessa noite? Deus agiu através dessa palavra? Então, querido, esteja sempre conosco. Nunca se esqueça. Toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas, nós começamos essa palavra orando por você. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Nácio Ferreira, das Dor Moreira da Silva, a Zal Guiarone, a Loja Braniro, o Jeová Gonçalves e todos mais aí, que com certeza eu não vou conseguir falar o nome de vocês, que estão lá aqui para cima, está cheio de nomes, mas eu estou muito feliz com a presença de vocês. Se você não é inscrito, vai lá e se inscreve. Deus vai continuar agindo e abençoando poderosamente a tua vida. Amém, Jesus? Vamos orar agradecendo ao Senhor? Aleluias. Pai Santo, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos essa hora, te agradecendo por tudo, pela tua palavra. O Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus que age de uma forma sobrenatural em nossas vidas. Nós cremos que o Senhor nos chamou para viver, meu Pai, essas verdades. E eu peço que o Senhor esteja ajudando os teus filhos a digerir isso. Eu sei que muitos nem tinham noção da existência dessas verdades, mas eu estou aqui como um discípulo amado do Senhor, para ensinar os teus filhos a sua palavra. Então que o Senhor os abençoe, que essas palavras fixem no coração deles e que eles almejem ser salvos com um nome escrito no livro e com uma identidade totalmente renovada. Meu Pai, que o modelo do teu Espírito venha imprimir nele a sua vontade e eles venham ser homens e mulheres cheios da sua presença, cheios do seu Espírito, para viver o melhor, Pai. No nome de Jesus eu oro e nesse momento te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Ô Israel, Deus abençoe sua vida. Jeová, Deus abençoe Alex. Deus abençoe Adriana. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.